Outra classificação que você pode utilizar, né, é classificar os polímeros quanto à sua fonte, né, são polímeros naturais ou polímeros artificiais. Os polímeros naturais são encontrados na natureza, por exemplo, a borracha de seringueira, amido, celulose, proteínas, polissacarídeos, lã, algodão, seda e muitos outros exemplos. Tá? Aqui eu só estou mostrando uma coisa interessante, que é o polímero do amido, certo? E da celulose. Reparem que são muito parecidos. A diferença é que o amido vem da alfa-glicose e a celulose vem da beta-glicose. E simplesmente, reparem que a diferença aqui está na posição da ligação. Se você for ver aqui, ó, isômero cis, certo? As hidroxilas estão para baixo, aqui o isômero trans, né? Então, da glicose. Então, se você for ver, o amido faz a ligação, né? Faz a polimerização com a alfa-glicose, certo? E a celulose com a beta-glicose. E só o fato dessas ligações serem, né, as posições serem diferentes, né, o isômero ser diferente, a gente não consegue digerir celulose, né, a gente usa celulose como fonte de fibra, né, mas o amido a gente consegue quebrar essas ligações aqui para utilizar a glicose novamente. Mas a celulose a gente não tem capacidade, nosso organismo não tem a capacidade de quebrar essas ligações aqui, simplesmente pelo isômero utilizado. Tá? Os polímeros artificiais são sintetizados e a nafta, que é um derivado do petróleo, é a principal matéria-prima. Tudo bem? Então são polímeros artificiais, feitos em indústrias, laboratórios, etc. Aqui são os símbolos, né, que vocês podem observar nos recipientes de vocês, plásticos. Eu, por exemplo, agora, vocês não estão vendo, mas eu estou segurando aqui um recipiente plástico de polipropileno, né, que tem esse símbolo 5 aqui, né, o símbolo de reciclável e o nome, né? Às vezes não aparece o nome aqui embaixo, ou a sigla, mas aparece o 5. O 5 diz respeito ao polipropileno, o 6 ao poliestireno, etc. Aqui está a lista de códigos. Ok? Outra coisa importante é que existem polímeros condutores de eletricidade. Para que isso ocorra, basta haver duplas conjugadas na espinha dorsal do polímero. Eu falo espinha dorsal como se fosse a cadeia principal do polímero. Ok? Então repara aqui, ó. Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Duplas conjugadas. Poliacetileno conduz eletricidade. Simples, dupla, simples, dupla, simples. Tem aqui o par de elétrons livres, né? Porque é a amônia, é o nitrogênio. Simples, dupla, etc. Tá bom? Polipirrol, mesma coisa, ó. Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E o politiofeno, né? Ó, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Tudo bem? Então, se tiver duplas conjugadas, ou no caso da polianidina com par de elétrons livres, você vai ter aí condução de eletricidade. Tá? Uma outra classificação dos polímeros são chamados de termoplásticos e termofixos. Eles têm características diferentes. Os termoplásticos são os plásticos mesmo que a gente conhece, assim, né? De modo geral. E os termofixos é uma categoria um pouco diferente. Olha só, as características. Eles são filiformes, os termoplásticos. Ou seja, eles têm formatos de fios, eles são bem delgados, são bem fininhos, assim, né, e compridos no formato de fio, filiforme no formato de fio. Enquanto que os polímeros termofixos são tridimensionais, eles formam redes, eles formam cadeias paralelas e tudo mais. Os termoplásticos são moldáveis com a variação da temperatura e os termofixos não são, eles resistem a variações térmicas. Os plásticos têm massa elevadas e os fixos têm baixa massa molar. O principal termoplástico é o polietileno, tá? E um dos exemplos de termofixos é aquela massa epóxi, sabe? Que a gente usa como Durepox, né? E é o material de produção de bolas de bilhar, são termofixos. A gente não consegue, depois que seca, a gente não consegue remoldar, tá? Por conta disso, eles não podem ser reciclados, tá? Porque eles simplesmente, se forem aquecidos, eles vão se desintegrar, né? Eles vão se desintegrar. Os termoplásticos devem ser reciclados, porque o que acontece? Eles esquentam os termoplásticos, certo? E eles podem ser remoldados de outra forma. Uma característica também dos termoplásticos é que eles têm um grau maior ou menor em que você consegue esticar essa cadeia, certo? Imagina aquelas borrachinhas, aqueles elásticos de dinheiro. Você consegue esticar e eles voltam, quando você para de aplicar essa força, eles voltam ao seu estado original. Claro que depois de um limite, você rompe, né? Você rompe o polímero, mas até um certo limite você consegue esticar e eles voltam ao normal.
Os termofixos ou termorrígidos, tá? São dois nomes que eles usam. Como eles são reticulados, ele tem essas cadeias paralelas que fazem essas ligações entre as cadeias de polímeros, certo? Eles têm reações paralelas aqui, né? Eles têm uma alta resistibilidade à atração, a você esticar, a você comprimir, etc. Eles são rígidos, tudo bem? Por isso são chamados de termofixos. Outros polímeros importantes, que eu não tratei assim, mas eles são bem importantes porque às vezes acabam aparecendo, é chamado de baquelite. Baquelite é material, né, o polímero responsável pela produção de cabos de panela, de materiais elétricos como os interruptores e tudo mais, tá? Eles são chamados de baquelite. Então reparem que aqui você é uma reação com metanol e formol, vai haver a liberação de água, então é um polímero de condensação, tá? É um copolímero de condensação, tá bom? Você tem o PETG também, que é um filamento de impressora 3D. É basicamente um politereftalato de etileno, só que com a junção, né, desse G aqui, que é essa parte de... Esse aqui, ó, politereftalato de etileno, tudo bem? Com o enxerto desse pedaço diferente aqui, por isso que é chamado de PETG, tá? Também é usado como filamento de impressora 3D, assim como o PLA, que é o poliácido lático, também utilizado como filamentos. Né? Aqui você tem o ácido lático, por várias reações, ele vai se transformar no PLA. Tá bom? Observação final, em relação à nomenclatura, dímero, né? São duas unidades do monômero juntas, como um disacarídeo, né? São duas unidades de um monossacarídeo. E o oligômero, né, são algumas unidades do monômero juntas.